Glória a Deus. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Seja muito bem-vindo nesta noite. Irmãos, nós temos um tema bastante difícil, tá? Um tema bastante complexo. Louvado seja Deus. Que fala sobre o mal no mundo. Louvado seja Deus. Existem muitas linhas de pensamento, louvado seja Deus, acerca do mal, da existência do mal, louvado seja Deus. Mas você pode ir anotando tudo aí certinho, tá bom? Que no final da palestra você pode tirar todas as suas dúvidas, pode fazer uma fila em direção ao pastor Giovanni, ele vai estar ali pronto para estar respondendo a dúvida de vocês. Amém? Então vamos lá. O mal no mundo. Irmãos, a Bíblia diz, no Salmo de número 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Aqui no Salmo de número 24, o Senhor, Ele nos traz na sua palavra esse Deus todo-poderoso, esse Deus criador, esse Deus que criou todas as coisas, que é Senhor no céu e Senhor na terra. E não somente um Deus todo-poderoso, mas a Bíblia também nos mostra aqui em Lamentações 3:22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, elas não têm fim. Então a Bíblia nos mostra um Deus todo-poderoso, um Deus criador, mas também nos mostra um Deus misericordioso, um Deus bondoso. Aí eis a questão, eis a pergunta: se existe um Deus, e esse Deus é todo poderoso e também bondoso, como explicar a existência do mal? Essa pergunta não é uma pergunta do cristianismo, essa pergunta não é uma pergunta da igreja. Por quê? Porque nós cremos que o nosso Deus existe, louvado seja Deus. Essa pergunta, louvado seja o nome santo do Senhor, é de um segmento conhecido como ateísmo. E que são os ateístas, os ateus, aqueles que não creem em alguma divindade. Então eles perguntam: se existe um Deus, nós não acreditamos que Deus exista, mas se existe um Deus, e esse Deus é todo poderoso e também bondoso, como explicar a existência do mal? Louvado seja o nome santo do Senhor. Como explicar este mal que assola as pessoas? Como explicar uma pessoa que entra em um estado de depressão tão profundo que chega a tirar sua própria vida? Como acreditar, louvado seja Deus, em um pai de família que sai para o seu trabalho e no meio do percurso ele recebe alguém com uma arma e diz: é um assalto? Este mal no mundo, louvado seja Deus, este mal que faz com que uma pessoa pegue a sua própria criança, o seu próprio filho, e jogue num cesto de lixo, louvado seja Deus. Como explicar isso? Como explicar um filho que mata pais a facadas por dinheiro? Como explicar? Louvado seja Deus. Se existe um Deus todo-poderoso e bondoso, por que então que Ele não acaba com esse mal de uma vez? Por que então que Ele não acaba
com essa maldade, com essa malignidade. E a conclusão que muitos chegam, louvado seja Deus, ou esse Deus não é totalmente poderoso, ou ele não tem todo o poder a ponto de destruir este mal, ou esse Deus não é totalmente bondoso. Louvado seja Deus. Ou esse Deus não é totalmente bondoso. Seja bem-vindo a Teodiceia. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, o que é a Teodiceia? A Teodiceia é uma palavra grega. Louvado seja Deus, a junção de duas palavras. A palavra Theos, que significa Deus, e a palavra Dike, que significa justiça. E o que isso quer dizer? A questão central da Teodiceia é como reconciliar a ideia de um Deus que é todo poderoso, todo bom e todo sábio, com a existência do mal e do sofrimento no mundo. Os filósofos que se dedicam a essa área buscam oferecer explicações ou argumentos que mostrem que a existência do mal não é incompatível com a existência de um Deus benevolente e um Deus onipotente. Então, a Teodiceia, ela traz esse estudo que com certeza pode ter um Deus que é todo poderoso e todo bom, e mesmo assim existir o mal. A Teodiceia é uma área da filosofia que se preocupa em justificar a existência de Deus diante da presença do mal e do sofrimento no mundo. Uma coisa eu quero te dizer nessa noite: tudo, absolutamente tudo, está no controle das mãos de Deus, e até mesmo os males. Tudo está no controle das mãos de Deus, e até mesmo os males. Irmãos, olha esse texto. Diz assim a palavra do Senhor: e o Espírito do Senhor se retirou-se de Saul, e atormentava-o um espírito mau da parte de quem? Do Senhor. O Espírito do Senhor, o Espírito Santo, retirou-se de Saul e atormentava Saul um espírito mau enviado da parte de Satanás? Não. Um espírito mau enviado da parte de Deus. O próprio Deus enviava esse espírito mau, louvado seja Deus, para atormentar Saul. Verso 15: então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Então Deus está no controle de todas as coisas, tanto coisas boas quanto coisas ruins. Até mesmo no caso de Jó, para Satanás dar um passo, ele precisou da autorização de Deus, irmãos. Louvado seja Deus. Você conhece a história de Jó, um homem rico, louvado seja Deus, tinha muitos bens, mas o Senhor permitiu Satanás tocar em Jó, e olha o estado em que ele está. Louvado seja Deus. Perdeu dinheiro, perdeu prestígio, perdeu os seus filhos, perdeu os seus bens, e a sua mulher, louvado seja Deus. Então a sua mulher lhe disse, louvado seja Deus: ainda retens a tua sinceridade? Louvado seja o nome santo do Senhor.
amaldiçoa esse teu Deus e morre. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Louvado seja Deus. Porém, ele disse, louvado seja o nome santo do Senhor. Como fala qualquer doida, falas tu. Aí Jó entende que tanto o bem quanto o mal procede de Deus. Louvado seja Deus. E ele diz, louvado seja Deus, receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. O bem de Deus e não receberíamos o mal. Jó entende que tanto o bem quanto o mal, louvado seja Deus, vem de Deus. Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, olha essa outra passagem aqui. Nos fala acerca de Josafá. Josafá, ele foi fazer uma visita a Acabe. E ali Acabe convida ele para uma guerra. Falou a Josafá: vamos comigo numa guerra em Ramote de Gileade. Vamos acompanhar o texto. Louvado seja Deus. Segundo Crônicas, capítulo de número 18, diz assim: tinha, pois, Josafá riqueza e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. E depois de alguns anos, desceu ele para Acabe em Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância, para ele e para o povo que vinha com ele, e persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele disse: como tu és, serei eu, e o meu povo, como o teu povo, iremos contigo à guerra. Disse mais Josafá ao rei de Israel: peço-te, consulta hoje o quê? A palavra do Senhor. Josafá falou: vamos para a guerra sim, só que antes você precisa fazer algo. Vamos consultar a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu seus profetas. O rei Acabe reuniu seus profetas. Quantos profetas? 400 homens. E disse-lhes: iremos à guerra contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? Acabe fala para os seus profetas, os seus 400 profetas. E eles disseram, falaram o quê? Sobe, porque Deus a entregará na mão do rei. Os profetas falaram: você pode subir, pode ir para a guerra, tranquilo, o Senhor é contigo, Acabe. Pode subir para a guerra, porque Deus vai dar vitória. Quando nós olhamos esse texto, o que nós pensamos, o que nós imaginamos? Os profetas de Acabe, os profetas de Baal, eles profetizaram porque era algo que eles pensavam que ia dar certo. Louvado seja Deus. Eles falaram para agradar o rei, porque era o que o rei queria ouvir. Só que na verdade há uma visão aqui celestial, que ela é desenrolada no decorrer do texto. Louvado seja Deus. Quando eles chamam um profeta de verdade, Micaías vem diante deles, e a palavra de Micaías é: então disse ele, vi todo o Israel dispersos pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm Senhor. Torne cada um
em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Jeosafá: não te disse eu que ele não profetizaria de mim o que é bom, porém sempre o que é mal? Aí louvado seja Deus, os céus eles se abrem neste momento, irmãos, porque olha o que Micaías disse mais: ouvi, pois, a palavra de quem? Do Senhor. Vi ao Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé, a sua mão direita e a sua mão esquerda. E disse o Senhor, é Deus quem está falando aqui: quem persuadirá a Acabe? Ou seja, quem convencerá Acabe, rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Deus está falando nessa assembleia celestial: quem subirá e quem persuadirá, louvado seja Deus, Acabe, para que ele suba e lá ele morra. Quando Deus fala caia, Deus está falando morra. Quem persuadirá para que ele suba e lá ele morra? Porque foi isso que aconteceu com Acabe. Acabe subiu, mas Acabe morreu. Amém? Aí diz aqui, ó, quem, só para finalizar o texto, que ele suba e caia em Ramote de Gileade. Um dizia dessa maneira e outro dizia de outro. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o persuadirei, ou seja, eu convencerei. E o Senhor lhe disse, o Senhor pergunta: com que? E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor, Deus disse: tu persuadirás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Agora, pois, eis que o Senhor, eis que quem? Senhor. O diabo? Não. Eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Senhor falou o mal a teu respeito. Deus não somente fica observando o mal agir de braço cruzado, mas Deus intervém na história. Amém, irmãos? Amém. Tanto o bem quanto o mal, louvado seja Deus. Deus, Ele é o Senhor de tudo. O mal não vem se Deus não permitir. O mal veio para Jó porque Deus permitiu. Amém? Amém. Nós precisamos, sabe o que? Nós precisamos conhecer mais a Deus. Nós precisamos o quê? Conhecer a Deus. Isso pode cair na prova. A pergunta é? Como? E a resposta é? Através da sua palavra. Através da palavra do Senhor. Nós precisamos aprender. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E a sua saída como a alva é certa, e Ele a nós virá como a chuva seródia, que rega a terra. Está lá em Oséias. E a sua palavra, irmãos, ela tem muito a nos revelar deste Deus, que não é simplesmente todo-poderoso e bondoso, mas vai além. O Senhor tem atributos que somente Ele tem, atributos incomunicáveis,
que é onipotente, é possuir todo o poder, é onisciente, é conhecer todas as coisas, é ser onipresente, é estar presente em todos os lugares, é ser eterno, é sempre ter existido, é não ter começo e nem fim. Ele diz: eu sou o começo e eu sou o fim. É um Deus que não muda. Nós podemos mudar sim, mas o Senhor, Ele não muda, Ele é imutável. É um Deus transcendente que não está limitado a paz, espaço, a tempo, a nada. É um Deus que é trino e único, é Pai, é Filho e é Espírito Santo. E é o Deus Todo-Poderoso, louvado seja Deus. Nós vimos que esse Deus, Ele tem todos esses atributos. E a pergunta também é: se Deus criou todas as coisas, também significa que Deus criou o mal? Se Deus criou todas as coisas, também significa que Deus criou o mal? A resposta é sim. Deus criou o mal. E a resposta também é não. Deus não criou o mal. A palestra acabou por aqui. Pode todo mundo ir para suas casas. Pode ir embora. Cada um pega uma coxinha ali na hora de ir embora. Mas como assim? Como Deus criou o mal e Deus não criou o mal? Irmãos, o que nós precisamos entender é que existem dois tipos de mal. Quantos tipos? Dois tipos de mal. O mal circunstancial e o mal moral. Qual foi o mal que Deus criou? Deus criou o mal circunstancial. Prova? Provo. Isaías 45:7. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal, eu crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Deus está falando: eu crio o mal. E esse mal circunstancial nos fala de juízo. Louvado seja Deus. Nos fala de juízo. O martelo de Deus sendo batido. Louvado seja Deus. É um mal circunstancial. Irmãos, o contexto dessa história, Isaías 45:7, Deus estava falando que levantaria um homem chamado Ciro, e esse homem abateria as nações. Uma dessas nações era a nação da Babilônia. Então Deus cria este mal circunstancial como forma de juízo. E somente nesse caso aqui, não. Deus envia o mal circunstancial. Deus envia juízo sobre a terra através do que? Do dilúvio. Foi um mal circunstancial. Deus bateu o martelo e Deus disse: vou inundar toda a terra. Irmãos, morreu quase todo mundo. O juízo de Deus desceu sobre aquele lugar. Louvado seja Deus. Não somente aqui, mas Deus traz juízo a Judá através do cativeiro babilônico. O povo havia caído na idolatria, se afastado do Senhor, e o Senhor enviou a Babilônia como forma de juízo e os conduziu para a Babilônia, e eles ficaram ali por 70 anos escravos. Deus também traz juízo ao Egito através do que? Das 10 pragas. E o Senhor mesmo disse que Ele faria isso. Gênesis
capítulo de número 15, diz assim: então disse o Senhor a Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Irmãos, isso aqui é Gênesis capítulo 15. Deus está falando para Abrão que os seus filhos, a sua descendência, seria escravo por 400 anos. Só que ele diz aqui no verso 14: mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Deus envia as 10 pragas como forma de juízo. É o mal circunstancial, é o mal que Deus cria. Louvado seja Deus. E também nós vemos aqui em Eclesiastes capítulo de número 12: pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, quer seja bom, quer seja mal. Ainda falta um juízo circunstancial acontecer, que em breve acontecerá, que é o julgamento final. Não vai ser o diabo quem vai condenar, é Deus quem vai estar lá com o martelo na mão condenando. Louvado seja Deus. Isso fica muito claro na visão que João ele tem no Apocalipse. Ele diz assim: depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. E o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam, e cada um foi julgado. Cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte, e aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ainda há um tribunal a acontecer, e este será no juízo final. Louvado seja Deus. Então nós aprendemos que existem 2 tipos de mal: o mal circunstancial, que nos fala de quê? Juízo. E o mal moral. Então a pergunta é: Deus criou todas as coisas, Deus criou também o mal? Sim, sim, o mal circunstancial. Só que a outra resposta era não. Qual foi o mal que Deus não criou? O mal moral. Esse mal Deus não criou. Louvado seja Deus. O mal moral. E o que significa este mal moral? O mal moral, em termos simples, refere-se a ações. Refere-se ao quê? Ações ou comportamentos que são considerados moralmente o quê? Errados. Ações ou comportamentos considerados moralmente errados, prejudiciais ou injustos. Ele envolve violações de princípios éticos ou normas sociais que resultam em sofrimento, dano ou
ou injustiça para outros seres humanos ou para a sociedade como um todo. E este mal moral, Deus ele não criou. Por que Deus não criou este mal? Louvado seja Deus, a Bíblia responde: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom o que Deus fez. E foi à tarde e à manhã, dia sexto. Gênesis 1:31. Deus diz também aqui em Abacuque: tu és tão puro de olhos que não podes ver o... Tem alguém comigo aqui, não? Não pode ver o mal, louvado, e a opressão não pode contemplar. Então Deus, ele é um Deus que criou todas as coisas, tudo muito bom, não podes ver o mal. E tem mais um versículo aqui, em 1ª Epístola de João, diz que esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Amém? Aí você pergunta assim, mas dê exemplo de mal moral. Will? Opa, vamos lá para os exemplos. Assassinato, louvado seja, é um dos exemplos de um mal moral. O roubo é um mal moral. E mais? Traição. Qual mais? Corrupção. Trazer todos os políticos para cá para assistir essa aula. Crueldade. Isso são exemplos de mal moral. Irmãos, nós temos aqui este homem, louvado seja Deus, conhecido como Agostinho, Santo Agostinho, louvado seja Deus. Santo Agostinho, ele era um teólogo e filósofo. E Santo Agostinho, ele tinha a seguinte tese, de que o mal moral não foi algo que Deus criou, porque o mal moral não é uma substância, mas sim a ausência de algo. Louvado seja Deus. Então diz assim: Agostinho defendia que, embora tenha criado tudo que existe, Deus não criou o mal, porque o mal não é algo, mas a falta ou a deficiência de algo. Por exemplo, o mal padecido por um homem cego é o que? É a ausência de visão. O mal em um ladrão é a falta de honestidade. Então o mal moral não foi criado como uma substância. Deus não disse assim, haja mal, e o mal apareceu, foi criado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você não consegue pegar um mal, tirar daqui e levar para ali. E ele dá um exemplo muito significativo, que é o buraco em uma parede. Então ele diz: o mal é igual a um buraco em uma parede. O que é o buraco em uma parede? Ele é a ausência de matéria. Amém? Você não consegue tirar um buraco daqui e levar para ali, ou fazer em casa uma coleção de buracos. Louvado seja Deus. O mal, ele é semelhante a isso aqui, ele é a ausência do que? O mal, ele é a ausência do bem. Assim como o buraco, ele é a ausência da matéria na parede. Amém? Então, aonde não tem o bem, ali tem o mal. Amém, irmãos? A pergunta é bastante pergunta, né, irmãos? Eu sei que vocês têm bastante pergunta aí, então eu já aproveitei e já fiz as perguntas antes. Tá bom?
esse mal moral é um problema para Deus? Esse mal, essa malignidade é um problema para Deus? A resposta é: de maneira nenhuma. E eu vou pisar num lugar aqui mais profundo ainda. Por mais que pareça estranho aos nossos ouvidos, por mais que pareça estranho aos nossos ouvidos, Deus, em sua soberania, utiliza-se deste mal moral como ferramenta em suas mãos para alcançar os seus propósitos. Por mais que isso pareça estranho aos nossos ouvidos, mas como assim? Deus vai utilizar-se desse mal como ferramenta em suas mãos. E eu tenho exemplos aqui. Quem não se lembra desse jovem José, amado pelo seu pai, querido pelo seu pai amava tanto que deu uma túnica diferente da dos seus irmãos, uma túnica bonita, louvado seja Deus. Só que isso gerou inveja nos seus irmãos, gerou raiva nos seus irmãos. Seus irmãos odiavam José, louvado seja Deus. E esse ódio foi tão grande que fez com que José fosse lançado numa cisterna pelos seus irmãos. Esse ódio foi tão grande, essa raiva foi tão grande, que eles foram capazes de vender José como um escravo para os midianitas, para ser levado para o Egito. Essa raiva foi tão grande que José foi parar numa prisão. A malignidade dos irmãos de José conduziram ele para o propósito de Deus. Oh, ninguém deu glória a Deus. José entende isso, irmãos, que louvado seja Deus, que tudo isso havia acontecido, era um propósito de Deus. Louvado seja, quando eles se encontram, quando os irmãos de José chegam no Egito e descobrem quem é aquele governador, que era o irmão que lá atrás eles tomaram a sua túnica, eles rasgaram a sua túnica, mataram um animal e pegaram aquela túnica, mancharam de sangue e entregaram ao seu pai. Louvado seja Deus. Quando aqueles irmãos se depararam no que eles tinham feito com José, eles ficaram cabisbaixos, tristes. Só que José entendeu o propósito. E ele disse, olha aqui em Gênesis 45, e disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. Os irmãos estavam tudo nos cantos, cabisbaixo. Ele fala: chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais. Por que José falou isso? Porque eles estavam tristes, cabisbaixos. Nem vos pese em vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para conservação da vida, não foram vocês que me enviaram, Deus me enviou adiante de vocês, para a conservação da vida. Então nós vemos que a malignidade dos irmãos de José foi uma ferramenta nas mãos de Deus. Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse com José, para lá na frente José reconhecer: não foram vocês que me enviaram para cá, não preciso se entristecer, não preciso se angustiar, não. Chegai-vos a mim, vem cá, me dá um abraço,
Louvado seja Deus, foi por causa da conservação da vida. Deus me enviou adiante de vocês. E isso aqui não é um caso isolado, irmãos. Jesus, ele chama um dos seus discípulos, chamado Judas Iscariotes. E Jesus bem sabia quem era Judas. Jesus bem conhecia quem era Judas, porque o próprio João fala quem era Judas. João capítulo 12, verso 4. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? E João, louvado seja Deus, disse: ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Deus o conhecia muito bem, Jesus o conhecia muito bem, mas usou-se dessa malignidade de Judas para que ele entregasse Jesus. Amém? Para que Jesus fosse açoitado, para que Jesus fosse crucificado. E depois da crucificação de Jesus, o apóstolo Pedro, ele chama a atenção, a cortina aí. Ele chama a atenção, louvado seja Deus, nós já estamos finalizando, tá, irmãos? Ele chama a atenção para, louvado seja Deus, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, e ele diz assim: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes perante a face de Pilatos. Ele está falando, vocês entregaram Jesus, aonde? A face de Pilatos, tendo ele determinado que fosse solto, mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que se desse um homem homicida. Aí ele diz, ele continua enfatizando, botando a culpa neles: matastes o príncipe da vida, a qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunha, e pela fé no seu nome, fez-se no seu nome fortalecer. A este que vedes e conheceis, sim, a fé que vem por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Quem determinou que Jesus sofresse não foram os homens que entregaram ele a Pilatos, foi o próprio Deus. Mas Deus utilizou-se da maldade dos homens para fazer isso, para entregar Jesus. Aí você pergunta assim, mas como assim? Deus não queria que Jesus fosse entregue. Deus queria que Jesus fosse entregue. Deus queria que Jesus fosse morto, porque se ele não fosse morto, nós ainda permaneceríamos nos nossos pecados, nós ainda permaneceríamos afastados do Senhor. Mas com a morte de Jesus, louvado seja Deus, abriu-se um caminho, louvado seja Deus. O véu do templo, ele foi rasgado de cima a baixo, louvado seja Deus.
mas com a morte de Jesus, reconciliado fostes, louvado seja o nome santo do Senhor. Deus já havia determinado, e Deus revela isso em Apocalipse capítulo 13, dizendo aqui no verso 7, foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe o poder sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Aqui está falando do anticristo, e adoraram-na, a besta que é o anticristo, todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida e do Cordeiro, que foi morto quando? Que foi morto desde a fundação do mundo. Quando Deus cria todas as coisas, a morte de Jesus, ela já estava inclusa. Louvado seja Deus, no projeto de Deus. Foi morto desde a fundação do mundo. Louvado seja Deus. E por causa da sua morte e ressurreição, louvado seja Deus, portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Louvado seja Deus. Irmãos, o Senhor Deus, Ele rege a história. Louvado seja Deus. O Senhor Deus, Ele prepara situações para alcançar os seus propósitos, visando sempre um bem maior. Louvado seja Deus. E a pergunta que foi feita lá atrás, louvado seja Deus, se existe um Deus todo-poderoso, por que então Ele não acaba com o mal? A resposta é porque ainda não é o tempo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sabe por quê? Porque João, ele tem uma visão. Louvado seja Deus. Ele disse: e vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra se passaram e o mar já não existe. Eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, como uma esposa ataviada para o seu marido. Louvado seja Deus. Diz que naquele grande dia Deus enxugará dos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais choro. Louvado seja Deus. O mal, ele tem um tempo, o tempo dele está se findando também, porque a nova Jerusalém, ela está descendo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui nós podemos passar por adversidade, sim. Aqui pode faltar um emprego. Aqui, louvado seja Deus, a pessoa pode fugir de casa, o filho pode estar nas drogas, mas esse tempo vai passar. Louvado seja Deus, e nós nos encontraremos com o Senhor naquele grande dia. Nós nos encontraremos com Ele. Louvado seja Deus. E o mal terá um tempo final. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Quero pedir para você se colocar de pé. Aleluia. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. 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 Glória, glória, glória. Louvado seja Deus. Irmãos, o Senhor, Ele tem um propósito em todas as coisas. E essa data de hoje, ela não foi simplesmente marcado para um encontro de pessoas, não. Mas louvado seja Deus, há mais de 3 meses, louvado seja Deus, o Senhor já havia colocado no meu coração esse propósito desse estudo. Louvado seja Deus, porque nós precisamos conhecer mais o Senhor, irmãos. Nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos nos achegar mais a Ele. Louvado seja Deus. E eu quero convidar você, louvado seja Deus, para nós fazermos uma oração. Louvado seja Deus. Eu quero pedir a nossa irmã Adriana para vir aqui. Louvado seja Deus. Que assim que nós terminarmos a oração,
nós estaremos encerrando, ela estará louvando. Louvado seja o nome santo do Senhor, soberano Deus, eterno Pai. Senhor, eis aqui, ó Deus querido e amado, a tua palavra, Senhor. Tua palavra que é santa, Jesus. A tua palavra que é poderosa. A tua palavra, meu Deus querido e amado. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, Senhor da glória, nessa noite. Ó Deus querido, em nome de Jesus Cristo. Ó Senhor, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós sabemos, ó Deus querido e amado, que tanto os bens que vêm quanto os males, Senhor, porque João, ele disse: recebereis o bem que vem de Deus e não recebereis o mal. Mas em todas as coisas Jó permaneceu fiel, Senhor. Ó Deus, que nós venhamos, Senhor, sempre ter um coração agradecido. Que nós venhamos sempre ter um coração agradecido, Senhor. Porque por mais que passamos por adversidade, tudo é para o nosso crescimento, tudo é para um propósito maior, tudo é para que o teu nome venha a ser glorificado. Porque a tua palavra diz, meu Deus querido e amado, que a tua vontade ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, Deus. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos, ó Pai querido e amado, que a cada irmão, Senhor, que se disponibilizou de estar aqui nessa noite, que venha, meu Pai querido e amado, sair daqui, Senhor, renovado na tua presença, que venha sair daqui regozijando na tua presença, que venha sair daqui cheio do teu Santo Espírito, que todas as cadeias venham ser quebradas, que todas as muralhas venham ser desfeitas, que todo laço do adversário venha cair por terra, e que o teu nome venha ser glorificado, e que o teu nome venha ser glorificado, que o teu nome venha ser agradecido, que o teu nome venha ser exaltado, Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Desde porque se eu estou guardada por quem nunca perdeu batalha, seu nome é
Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, todo o conteúdo que eu trouxe para os irmãos aqui nessa noite, se os irmãos desejarem, eu envio para os irmãos, tá bom? Os irmãos baixam um aplicativo de PowerPoint no seu celular e você vai poder ver todos os slides que eu passei aqui nessa noite, tá bom? Quero chamar a pastora Carmen, louvado seja Deus, vem aqui. Pastora Carmen, está quietinha ali no canto dela, fazer essa oração, louvado seja Deus, e nos dá a bênção apostólica, tá bom? Primeira igreja, com a paz do Senhor. Amém. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de nós estarmos aqui. De cada vez mais, Senhor amado, o Senhor tem usado a vida do teu filho para nos dar um ensinamento, Pai. Muito obrigado pela vida dele, pela vida da sua família. Muito obrigado por cada vida que aqui está, Senhor. O Senhor nos leve em paz e segurança para nossos lares, nos guardando e nos livrando de todo mal, em nome de Jesus. Se Deus é por nós, tudo nós podemos. Levante sua mão, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja em cada vida, não somente hoje, mas sempre, quando pode dizer amém. Está encerrado e apareceu para o seu irmão. Glória a Deus. Irmãos, os irmãos, por gentileza, permaneçam sentados, tá bom? Os nossos irmãos vão estar servindo vocês, tá bom? Já está, o que